Fala pessoal, beleza? Hoje mais uma review concisa, vou falar deste livro aqui, ó. A Metamorfose, do autor Franz Kafka. Ele nasceu na Boêmia, atual Tchequia ou República Tcheca, que na época era parte do Império Austro-Húngaro. Só que não tem como falar de algum livro dele sem antes comentar sobre seu estilo, que de tão singular se cunhou um termo específico, kafkiano, justamente para remeter às suas obras. E quais são os pontos centrais do seu estilo? Primeiro, desconexão. Seus protagonistas frequentemente se sentem isolados, é como se eles não pertencessem àquele grupo de pessoas que estão à sua volta, àquele local e até mesmo ao próprio mundo. É de fato um isolamento pesado. Segundo, burocracia. Ele sempre apresenta governos ou sistemas jurídicos no geral como burocratas no sentido negativo do termo. Não que tenham um positivo, mas enfim, como difícil de entrar em contato, difícil de resolver seus problemas, quando querem resolver, por mais que seja o dever deles. Mas essa burocracia apresentada pelo Kafka, ela tem uma postura de indiferença do que uma postura de opressão ou de malícia. É como se o sistema nem percebesse que tu existe. Inclusive, isso tem tudo a ver com o contexto em que ele viveu. Já que nascendo em 1883 e falecendo em 1924, ele pegou a época da Primeira Guerra Mundial, que não lutou por questões de saúde. E logo após essa guerra, houve um super aumento da burocracia nos governos. Tanto pela forte regulamentação econômica, sistemas de auxílio para vítimas e pessoas que lutaram na guerra, a mudança de estrutura governamental, já que da monarquia austro-húngara surgiu várias repúblicas, entre outras coisas. Terceiro, fantasia. Ele coloca traços leves de fantasia na sua história, como por exemplo em O Castelo. Quando o protagonista avista o castelo ao longe, e por mais que ele se aproxime do castelo, o castelo parece estar na mesma distância que estava antes dele se aproximar. Trazendo um questionamento se ele se aproximou do castelo de fato. Mas na história fica claro que ele se aproximou do castelo. Então há um grau de fantasia presente nas suas obras. E falando em fantasia, nós chegamos no livro A Metamorfose, que tem fantasia em maior grau. É a obra mais fantasiosa do Kafka, que, diga-se de passagem, tem menos de 100 páginas. E eu sempre recomendo esse livro, e não só ele, mas livros curtos em geral, para fixar o hábito de leitura. Não começar com livros longos. Agora sobre a história. Um caixeiro viajante chamado Gregor, que vive com seus pais e sua irmã, e um detalhe muito importante, ele trabalha bastante para sustentar sua família, tanto que ele se sente preso ao emprego. Continuando. Após dormir em casa, onde vivia com eles, acorda se sentindo indisposto, e começa a se transformar gradativamente em um inseto conforme os dias passam. Só tem isso de fantasia na obra, mas repare que não é pouco, afinal eu imagino que tu não costume ver pessoas transformando insetos na tua casa, ou na casa dos outros. Como consequência dessa transformação, seus familiares começam a se afastar dele. Ele vive isolado no quarto, com dificuldade de movimento devido à nova forma. O grotesco da transformação e a repulsa que ela causa levando o Gregor ao isolamento são o foco do enredo. No começo a família até coloca comida no quarto, mas com o tempo finge que ele nem existe mais. Depois de um tempo ele morre, e quem percebe é a empregada, nem é sua família. E a sensação de todos é de alívio e de animação rumo a um futuro melhor. Ninguém nem lamenta por ele, ele era visto apenas como um fardo. Então, tem várias transformações acerca da obra, como o que seria a metamorfose de fato, o que seria o inseto, o que simboliza a família. Eu li esse livro a primeira vez faz uns 4 anos, talvez até mais, e eu reli para fazer o review. E para mim esse livro tem uma mensagem que grita, que é a seguinte: por mais que tu se sacrifique por alguém, não quer dizer que essa pessoa fará o mesmo por ti. Porque o Gregor, ele não vivia da forma que ele queria. Como mencionei anteriormente, ele se sentia preso ao trabalho, e fazia isso justamente para não ver sua família passando necessidade. Eles dependiam dele. Agora, quando aconteceu dele depender da família, eles não quiseram nem saber, nem lembravam do que ele tinha feito. E aconteceu que veio algumas coisas na minha cabeça sobre o que simbolizaria a incapacidade do inseto, e não o inseto propriamente dito. Porque Gregor era alguém que sustentava a família, produzia. Depois se torna alguém incapaz que precisa de ajuda. Tendo isso em evidência, é impossível não fazer paralelo com uma coisa que, infelizmente, é comum no mundo. O abandono de idosos. Tanto que pessoas idosas morrendo sozinhas no mundo não é algo raro. Lá no Japão, por exemplo, tem um monte de chegarem a cometer crimes só para serem presos e terem o que comer. Vou até colocar aí no primeiro comentário o link da notícia. Eu lembro inclusive da história da música Death Blossom, do Mudvayne, que é inspirada na avó do vocalista, que apenas ele ia visitar ela no hospital, o resto nem se importava, segundo o próprio. E não é só com idosos, existe abandono de deficientes mentais e físicos também. Foi exatamente isso que veio na minha cabeça depois das 2 vezes que concluí o livro. A ingratidão que leva ao abandono. E isso me causou algumas reflexões como: eu não vou deixar minha avó e meus pais morrendo sozinhos na velhice? Ou que fim vou ter eu, se queira Deus, chegar na velhice? Entretanto, o que o Kafka queria dizer com a obra? Assim, ele nunca falou o significado dela, mas em várias cartas ele diz se sentir sozinho e isolado. E repare que se sentir isolado não necessariamente implica que tu se sente sozinho, e vice-versa, afinal tu pode se sentir isolado com mais de uma pessoa. Mas ele também disse que suspeitava que as pessoas achavam ele fisicamente e mentalmente repulsivo.
E isso causa muito com a sensação que causa o inseto no livro, porque é justamente o comportamento que a família de Gregor tem para com ele. E pelo que pesquisei sobre as cartas do Kafka, a relação dele com a família não era lá essas coisas. Principalmente com o pai, que o cobrava muito. E ele sentia um peso em relação à sua mãe, que o defendia do pai. Então talvez ele mesmo se via como um inseto? Sinceramente, eu espero que não, mas me parece ter sido um pouco o caso. Ele escreveu Metamorfose quando tinha 29 anos e morreu aos 40 de tuberculose. Uma de suas irmãs o visitava no hospital, então em solidão ele não morreu pelo menos. Kafka foi e ainda é uma figura única na literatura, mas eu diria que, seguindo o exemplo do Nietzsche, quanto mais tu estuda sobre ele, com mais pena tu fica. E pra finalizar, eu não achei nada sobre, mas aquele NPC chinelo do Bloodborne, Patches, the Spider, foi inspirado nessa história do Kafka. E bem, essa foi a review concisa de hoje, espero que tenha gostado e até a próxima.